Ao vivo? Vamos lá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Diálogos, esse espaço que nós criamos para reflexões, para troca de ideias na quarentena. Eu sou o Lenerson Polonini, sou um dos integrantes da Companhia Nova de Teatro. É um coletivo baseado aqui na cidade de São Paulo há quase 19 anos, ano que vem nós completamos 20. E nós criamos esse espaço justamente por conta, não é, desse, enfim, estado aí de confinamento. O grupo ele continua desenvolvendo as suas atividades. Tínhamos aí uma agenda extensa no segundo semestre para cumprir e nós também fomos afetados, não é, como muitos outros grupos, artistas, coletivos e todes, por conta, enfim, do coronavírus, dessa pandemia. Então, nós resolvemos criar esse espaço e tem sido muito produtivo, tem sido diálogos que são verdadeiras aulas públicas, não é, para discussão sobre questões que envolvem políticas culturais, questões que envolvem o fazer teatral, questões que nos interessam, não é, olhar nesse momento de crise. Bom, dando continuidade ao nosso diálogo, nós focamos essa semana nos festivais, não é? Nos festivais de teatro de Portugal. Conversei na segunda-feira com o Hugo Cruz, do MESH, e hoje vou conversar com o Gonçalo Amorim. O Gonçalo Amorim, eu não sei se ele vai entrar pelo Fitei ou se você vai entrar pelo seu pessoal. Você pode sinalizar para mim, Gonçalo? Por qual eu te chamo aqui para participar? Ah, maravilha. Então, vou fazer aqui uma transmissão ao vivo do Amorim, que é um dos nomes mais importantes da cena teatral portuguesa, é um agitador cultural, um pensador no campo da cultura, do teatro, tem realizado esse festival há muitos anos, e um festival que tem aí uma expressividade, tem aí é um festival que tem uma grande representatividade, não só em Portugal, como na Europa, reverbera bastante aqui no Brasil, né, uma vez que o Gonçalo ele sempre busca esse intercâmbio, não é? E o FITEI é o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Primeiramente, bom dia para você, né, Gonçalo? Porque aí já passa da meia-noite. Tá, já estamos no novo dia, sim. Que bom, que bom. Bom É um, dia. é, é um gosto estar contigo aí. Estou vendo a surgir também muitos amigos aí, o Celso Cury, o Wesley, a Juliette Zidane, Uruguai. Estão surgindo muitos amigos aí. Agora de Queridíssimos. Portugal também, aqui o Pedro Silva, Daqui a pouco as bom, pessoas vão entrando. Gabriel É, Mozac. Mas Fica pronto, depois também no IGTV, as pessoas têm me dado muito retorno também. Eles assistem depois lá no IGTV, está tendo uns acessos assim consideráveis. E é muito bacana porque isso vira essa possibilidade de você deixar no IGTV, né? É uma possibilidade de também deixar esse documento público aí, nessa conversa pública, para que as pessoas possam acessar quando elas quiserem, né? sim. Ahm, sim, vamos falar um pouco do FITEI, mas também seria bom, não é, rolar aí o papo, como vocês dizem, porque ahm, o ano passado fizemos aqui um foco Brasil, que foi fortíssimo no nosso festival, e, e cada notícia, sem querer estar sempre a voltar ao mesmo assunto, que também nos Claro, intoxica muito, não é? fica à Cada notícia vontade. Cada notícia que vem do Brasil me faz sofrer também por todos os meus amigos, por essa grande pátria que é essa língua portuguesa, não é? Que nos une, pronto. Também
também muita coisa nos foi separando, infelizmente, por péssimos momentos, não é, de colonialismo que ainda se mantêm aí com uma pegada forte, não é? Mas essa língua maravilhosa, não é, dos nossos artistas, dos nossos cantores, que nos faz ir confraternizando, querendo nos escutar, não é? Estamos aqui quiseste-me escutar, eu fico muito contente de te poder escutar agora através destes ecrãs, não é? Que tanto nos têm contaminado a vida e isto até pode fazer mal à saúde, esta maneira como, como nos temos agarrado aos ecrãs. Mas queria dar um bocadinho o eco também do que foi o Foco Brasil ano passado, aqui no FITEI, porque o público do Porto reagiu com um amor tremendo, como sempre reage, porque nós programamos muitas companhias da América Latina e de África. Mas o teatro brasileiro irrompe sempre no FITEI com uma força, com uma adesão do público. E isso olha, aconteceu aí. Isto vou vendo as pessoas a aderir e alguns são amigos. E aconteceu ano passado com uma força tremenda, também nas festas que fizemos na pegada política e artística diversa que se manteve aqui com os debates. Foi um momento de oxigênio, de reexistência também. E cada notícia que vem do Brasil faz-me sofrer. E em Portugal a situação, embora bem diversa, é também uma situação de lockdown, não é? De apagão geral. E esse redemoinho de estreias, de nova estreia, de novo festival, essa aceleração em que vivíamos, também com o boom de turismo em Portugal estando como o país da moda, digamos assim. Mas esse apagão fez com que muitos artistas ficassem sem trabalho nenhum, não é? Que saltavam saltavam do restaurante para o palco, ou faziam os seus gigs, não é? Os seus pequenos concertos, ou mesmo na rua, e de um momento para o outro, o precariado, não é? Todo aquele que não tinha uma estrutura, que não tinha algo mais sólido, e a resposta do Estado português também não tem sido a melhor, não tem sido a mais acertada para uma situação como esta. Para não falar de todas as outras áreas que andam à volta do teatro, não é? O teatro mexe uma enorme economia. E a situação é tão grave, como vocês, ainda por cima é mundial nesse momento, como vocês sabem, a situação é tão grave que se tem voltado a falar de um rendimento universal, não é? Que os cidadãos, não é? Esta ideia republicana, jacobina, do cidadão, o cidadão, não é? Esse homem e mulher, esse outro, com direitos, não deveria passar pela tormenta da fome, não é? Como esta crise vem outra vez, esse espectro da fome que volta outra vez a passar, não só na classe artística, mas na classe artística, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, a paragem foi total e em várias escalas, não é? Desde o técnico ao artista, ator, ao músico, e isso criou de alguma forma esta queda de filtro. Essa pandemia faz cair um filtro e fez
um dos lados positivos em Portugal é que tem feito ressurgir de forma mais unida a luta dos artistas. Em vários grupos cooperativos, cooperativistas, uniões, sindicalizações, pessoas que se têm sindicalizado no decurso desta crise, e esse aspecto cooperativista, esse aspecto solidário tem sido bom. Claro que o pensar o futuro, quando se calhar a solidariedade faltar, porque é possível, não é? Podem vir aí tempos ainda piores, quando a solidariedade começar a faltar, o que vamos fazer, o que vai acontecer. Pronto, comecei assim a falar. Não, eu acho fundamental que a gente abra a conversa falando sobre isso, porque a gente está imerso, nós estamos vivendo essa crise, né? É um grande evento que mostrou, não é, todas as desigualdades sociais, que tem revelado, não é, todos os problemas desse sistema político mundial, todas as questões que envolvem não é, enfim, questões que envolvem a humanidade, ou seja, é fundamental que você fale isso. Realmente eu quero saber sobre isso do lado de vocês, não é? Porque realmente as notícias que devem chegar daqui para o mundo são as piores possíveis, não é? Nós vivemos quase que aqui um estado de exceção, a gente tem um governo negacionista, não é? Que é contra a ciência, que é contra as artes, que é contra a medicina, que é contra o mundo, não é? Então, é um momento onde a gente realmente precisa se mobilizar, que nós também temos movimentos importantes de resistência, não é? O Celso Cury estava aqui, o querido Celso Cury está capitaneando aí, né, juntamente com todos nós aqui, artistas, o movimento Artigo 5º, que é um movimento importantíssimo aqui no Brasil, né? Também tem o 342 para as artes, é um movimento também muito importante, que vem lá do Rio de Janeiro. Nós temos aqui o Sindicato dos Artistas, que é um sindicato muito forte, a Cooperativa Paulista de Teatro, aqui também em São Paulo. Não é? No campo institucional, nós temos hoje pessoas da área ocupando cargos estratégicos, não é? No caso, o secretário Hugo Pozzolo, que vem do teatro, não é? E tem feito aí um trabalho importante, juntamente com Pedro Granato, que está nas redes de teatro, e tem ali articulado políticas importantes no enfrentamento a todo esse cenário, não é? De miséria que essa crise nos jogou, não é? E nós, das artes cênicas, obviamente, nós estamos sentindo isso na pele, não é? Nós seremos os últimos a voltar, provavelmente. Então a gente sente assim muita falta, não é, de uma política de Estado, embora a gente tenha aí movimentos, não é, no campo aí do legislativo, da sociedade civil, que tem, de uma certa forma, enfrentado, não é, esse fantasma do obscurantismo que agora ronda o país. Então, ontem foi aprovada, por exemplo, uma lei emergencial para as artes, não é? Para a cultura, que é a lei Aldir Blanc, um grande compositor que morreu recentemente, não é? E que não teve nenhuma nota por parte do Ministério da Cultura. Na época, quem estava à frente era a senhora Regina Duarte, sim. Enfim, uma ex-atriz, não é? Que não tem nenhuma noção da importância da cultura, das artes na vida das pessoas, não é? Não entende isso como um mecanismo de desenvolvimento da sociedade. E, coincidentemente, não é? Aldir Blanc, ele morre recentemente, mas tá aí, né? Dá nome a essa lei que foi aprovado agora na Câmara e segue agora para o Senado. A gente espera que isso seja aprovado e que isso possa socorrer um setor que é fundamental para o desenvolvimento do país, não é? Não só simbólico,
como também econômico. Então é muito importante você nos falar isso, Gonçalo, É, porque nós estamos vivendo talvez aí coisas parecidas. Aqui é, talvez pior, né? sim, sim. Mas Apesar quero que do você fale número. mais. Sim, sim. Não, é muito bom escutar. Eu estou vendo também muita gente a entrar de português. Também é bom escutar, não é? A Julieta entrou, a Diana, amigos e amigas e amigos que têm entrado aí e que às vezes a mim também me baralha e confunde e o Foco Brasil, o ano passado, aqui no FITEI, foi também uma forma de mostrar potência, mesmo em grande crise social e política, a potência que o teatro brasileiro tem. E porque não há maneira, e temos que lutar com muita força, não há maneira de Europa não olhar para o sul do mundo de forma paternalista e extrativista. Um, e, e muitas vezes, é por isso que às vezes nós acabamos a falar desse governo que vocês, ou desgoverno que vocês têm, mas é um discurso um bocadinho tóxico estar sempre a falar desse desgoverno e às vezes é usado também pelas elites europeias como forma de denegrir o sul do mundo. Portanto, para, um, para um português, para um europeu como eu sinto que isto é um pau de dois bicos. Portanto, há um grande desconhecimento também, por um lado. Claro que é bom que ataquemos esse desgoverno, mas também há um grande desconhecimento da grande potência cultural que é o Brasil. E económica, sabe? Tudo, não é? E territorial. Essa imensidão territorial e essa diversidade territorial e cultural que é o Brasil. Há um grande desconhecimento dessa, dessa realidade. E eu, como na posição em que estou, diretor de um festival, tenho que dar conta desse Brasil também, que é um Brasil descolonizado, não é? De pensamento descolonizado. E é um Brasil ativo, um Brasil presente, não é? E eu tenho tentado dar conta com os artistas que tenho programado desse discurso não oficial, mas que ao mesmo tempo dignifica tanto um território tão fértil, tão avançado até, porque se vocês têm um desgoverno retrógrado e demente, ao mesmo tempo têm gente muito avançada na ciência, nas artes, gente da vanguarda, não é? Da vanguarda mundial. E isso também importa relevar, porque e ainda por cima com o passado colonial que Portugal tem, aqui, ainda não foi aprovada nenhuma lei de emergência. Aqui alguém comenta, não? É verdade, é verdade. O Martim Pedroso está aqui a dizer o desgoverno Sim, brasileiro sempre aprova uma lei de emergência para a cultura. Ainda não, ainda tem que subir ao Senado, não é? Ainda está a subir tem ao que subir ao Senado. Senado e isso É, foi uma articulação de uma frente suprapartidária, não é? De parlamentares, obviamente alinhados ali com movimentos da sociedade civil, que conseguiram levar, né, essa pauta para ser aprovada, porque sabem que economicamente a cultura ela tem um papel fundamental é. no desenvolvimento social e Sem dúvida. E econômico, não é? é pertinente a intervenção do Martim, porque, como falávamos há pouco, não é? Portugal ainda não conseguiu, a resposta do Estado português ainda não foi efetiva. Ainda não foi efetiva. Por exemplo, como ele fala aqui, com um fundo de emergência de apoio aos artistas, sem condições, sem perceber a dificuldade que o setor está. Porque têm surgido concursos, editais, como vocês dizem, mas um fundo de emergência que apoie a situação de crise, que é transversal às várias profissões que o setor tem, e à diversidade que o setor tem, ainda não surgiu e ainda não se vê a possibilidade de surgir. E realmente tem sido usado neste dia em Portugal o exemplo
de um país que está sob um desgoverno, lá está, e a União dos Artistas já conseguiu fazer subir a lei que foi aprovada na Câmara e vai subir ao Senado, não é verdade? Exato. Pronto. É só, olha, tem agitado, não estamos a falar muito de artes, mas a verdade é que estas questões têm-nos agitado, porque são questões vitais para a sobrevivência de todos nós, não é? Os atores, os artistas de teatro, por si só, são seres políticos, né? Nascem nesse lugar. É inevitável que a gente não aborde, que a gente não fale. A gente está vivendo isso, a gente está sentindo isso, não é? Eu acho muito importante todas as informações que você está trazendo, né, aí de Portugal para nós, né? E dividir também isso com vocês e que sirva também para que vocês se movimentem, para que vocês se mexam, não é? E para que vocês consigam as condições necessárias, minimamente, não é, para manter as atividades. Eu apesar de assim, tudo, falo, atenção que é preciso também notar que falo de um lugar de privilégio, porque e é preciso notar isso, porque e é preciso assumir esse lugar de onde eu estou a falar. O festival, o FITEI, é apoiado pelo Estado e não perdeu o seu apoio, né, durante este curso. Assim como há outros artistas em Portugal que têm uma situação que eu conheço, conheço muito bem o panorama latino-americano, não acontece noutros países. O facto do governo português, deliberado pela nossa Constituição, apoiar as artes, e com muitas flutuações, com muitas injustiças à mistura nestes 40 nestes mais de 40 anos de democracia, com muitas flutuações, mas a nossa Constituição consagra o apoio à criação e à fruição cultural. E isto é muito relevante do ponto de vista social, ou seja, nós temos vários artistas que durante a pandemia não perderam o apoio que já tinham. O que caiu foi o filtro que existia do precariado que vai alimentando este setor. E que, no fundo, é a força de trabalho. A força de trabalho não quer dizer que estes artistas que não são apoiados também não tenham força de trabalho. Mas não dependem, neste caso, não é, absolutamente da sua força de trabalho, como depende do precariado e que trabalha a recibo verde, como nós dizemos aqui em Portugal. E este aqui, desde técnicos, atores, músicos, ficaram sem rendimentos. E aí é fundamental existir esse fundo de emergência. É fundamental para dar a mão, assim como é fundamental todas as companhias, todos os festivais que têm um apoio, não é? Que têm um apoio, cumprir os seus compromissos com quem já tinham compromissos, com quem já tinham contratado, e por força dos cancelamentos e dos adiamentos não foi possível fazer as suas atividades, não é? Eu vou falar só rapidamente sobre uma questão assim, embora, né, isso esteja caminhando, né, essa lei, etc. e tal, tem muitos artistas aqui no Brasil, companhias, grupos que estão passando por muita dificuldade, não é? Inclusive teve um fundo aqui, o Fundo Marlene Collet, que distribuiu cestas básicas para artistas que estavam numa situação aí enfim, delicada, não é, financeiramente, pessoas que, por exemplo, o circo, não é, famílias inteiras de circo que não tinham o que comer, tiveram que parar as suas atividades, né? Ainda assim não há um socorro de fato, né? Há uma rede de solidariedade que se criou nesse momento, que eu acho que é muito importante, que tem aí minimamente ajudado, não é, alguns artistas. Agora a gente tenta, né, por vias oficiais, não é, esse apoio. Eu queria te perguntar o seguinte. Desculpa, claro que sim. Não, tudo bem, pode falar, em Portugal, perdão. Sim, também se organizaram bolsas de solidariedade, não é?
e umas maiores, outras mais pequenas, redes mais pequenas de solidariedade, não é? Que têm a ver mais com amizade e com território, e outras grandes, não é? Já nacionais, de distribuição de alimentos, de distribuição de dinheiro, pronto. Também houve esses movimentos que têm aguentado, não é? Mas se calhar a tua pergunta tem a ver com isso, tem a ver também com o futuro, não é? Se calhar. Claro, claro, Porque para claro. já isto vai remediando, não é? Mas diz, ias perguntar, desculpa. Não, não, inclusive tem companhias e movimentos de teatro aqui que estão promovendo ações para minimizar esse impacto, por exemplo, para a população de rua. Então, a Companhia Mugunzá está fazendo um trabalho muito bacana de distribuição de marmitas ali na Estação da Luz, o pessoal do Faroeste. Tem um projeto interessantíssimo que atua na periferia de São Paulo, que é o Projeto Palco, que ele leva atividades teatrais, culturais para as escolas. Então, distribuindo cestas básicas para a população. Você vê, o teatro ele ainda não é, ele sofre tanto, não é, com descaso, não é, dos governos, etc. E tal, e ele ainda consegue ser uma força mobilizadora para a criação dessa rede de apoio. Então isso é muito interessante também ressaltar. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre a sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita, que eu sei, e eu queria que você contasse aqui pra gente. E a sua trajetória até chegar no FITEI, não é? Como é que nasce o FITEI? Qual é a ideia principal? E, enfim, queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Bom, eu tenho mais ou menos a mesma idade que o FITEI. Tanto eu como o FITEI nascemos no 5 rescaldo anos de idade. no rescaldo da Revolução Portuguesa. O FITEI surge em 1978 e eu nasci em 1976. Somos fruto de um grande amor utopista que circulava nos anos 70 em Portugal. E eu estudei como ator em Lisboa, não é? Embora eu seja do Porto, fui primeiro estudar antropologia para Lisboa e depois resolvi frequentar o curso de atuação e depois de direção de teatro no Conservatório Nacional. E depois de circular um pouco como freelancer e saltando de coletivos como o Útero para os primeiros sintomas, tendo uma relação muito forte com uma companhia histórica também, que é o Teatro Bando. E depois desse meu circuito lisboeta, digamos assim, fui percorrendo várias capelas, como se diz aqui em Portugal. Decidi aceitar o convite do Teatro Experimental do Porto, que é uma companhia histórica também, a mais antiga companhia portuguesa, para vir para ser diretor artístico dessa companhia. Isto foi em 2010. Primeiro eu não aceitei totalmente o convite, fiquei como uma espécie de encenador residente, circulando pendularmente entre Lisboa e Porto, apanhando comboios, indo de carro. Mas em 2012 aceitei o convite e mudei-me definitivamente, com família e tudo, novamente para o Porto, que é a minha cidade de nascimento. E aqui começou uma história de recuperação dessa companhia, que é uma companhia porque todo o tecido teatral português tem um grande amor. É uma companhia histórica que introduziu, no fundo, a encenação moderna em Portugal, através do seu grande mentor, ainda nos anos 50, o António Pedro. E fruto de algum sucesso que o ressurgimento da companhia estava a ter, parece-me que foi nessa altura que os diretores da cooperativa, porque o FITEI é uma cooperativa histórica do Porto, que sempre reuniu desde fazedores de teatro, jornalistas. No fundo, essa cooperativa reúne pessoas que são do teatro e outras que não são, como nós dizemos em Portugal, da sociedade civil. Decidiram convidar-me também para fazer com que o FITEI também ressurgisse de um momento
em que tinha perdido apoios públicos. Portanto, uma injeção de vida no FITEI, não é? Em 2014. E eu ainda tive que ponderar, porque já tinha muito trabalho na companhia, ainda tive ali bastante tempo, bastantes meses a tentar perceber como é que ia organizar a minha vida para conseguir compatibilizar o festival com a companhia. Mas como tenho uma equipa grande e bastante boa e versátil, ela foi-se dividindo entre o TEP e o FITEI. E esse trabalho que eu achava que ia ser desgastante tem sido incrível. Claro que o desgaste de liderar este tipo de instituições em Portugal é tremendo, fruto da expectativa que temos sempre em relação aos fundos públicos que vamos ter ou não vamos ter, a possibilidade de termos, às vezes perdemos, às vezes voltamos a ganhar. É sempre uma grande instabilidade para nós gerir tudo isto, mas é um orgulho tremendo estar na direção do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. É um festival que na verdade estava a precisar de uma renovação da massa crítica que o segue. A minha opção foi sempre nunca cortar com essa massa crítica que sustentou, digamos assim, durante 38 anos o festival. A geração que fez o 25 de Abril, a geração de homens e mulheres portugueses e portuguesas que fizeram essa revolução e que foram público do FITEI durante 38 anos, e um público muito fiel e muito presente no festival, politicamente presente. De alguma forma ainda são maravilhosos e precisamos muito deles, mas também foram envelhecendo, não é? E acho que foi bom, de alguma maneira, conseguir ir buscar outro público, tentando não perder este que já existia. E a primeira curadoria que fiz foi precisamente tentar mudar o chip geracional das companhias que vinham. E também fiz uma espécie de open call, como se diz aqui, ou de chamada para artistas, porque foi quando comecei a ser diretor artístico do FITEI, vivíamos o período de intervenção do Fundo Monetário Internacional em Portugal, por causa da crise das dívidas, não é? Aqui na Europa. E muitos dos artistas tinham imigrado, muitos deles na altura imigraram até para o Brasil. O Brasil, em 2013, 2012, 13, 14, teve ali um momento em que as universidades estavam muito pujantes e a cultura estava muito pujante, como tu sabes, não é? Sim. Desculpa, caiu-me aqui o... Como sabes, então, houve muitos artistas brasileiros que nessa altura, alguns ainda se vão mantendo, sei que o Tiago Cadete ainda está no Rio, e houve pessoas que foram circulando de lá para cá. E então eu fiz essa chamada para que artistas portugueses ou falantes de língua portuguesa, também para reequacionar o que é isto da expressão ibérica, que território é este da expressão ibérica. Porque os festivais já não se fazem há algum tempo de bandeiras, não é? Bandeira da Colômbia, a bandeira do Brasil, a bandeira de Portugal. O mundo globalizado faz com que as nossas línguas, esse tal espaço ibérico do português, do castelhano, do galego, não é? Seja um espaço também da diáspora, não é? Da imigração. Há brasileiros por todo o mundo, há portugueses por todo o mundo. E tentar sinalizar e mapear esses portugueses, esses brasileiros que estavam espalhados por outros territórios, Alemanha, Estados Unidos, Japão, portugueses no Brasil, brasileiros em Portugal, e tentar fazer então uma curadoria de pequenos solos desses artistas deslocalizados, não é? Que não estavam no seu país de origem. E com isto também tentar revitalizar o público do FITEI, não perdendo a sua grandeza, não é? E a sua transgeracionalidade, tentar renovar, fazer uma renovada no público e também na crítica, não é? No tipo de crítica que é feita ao festival, no tipo de escrita que é feita.
E por falar em crítica, vejo aí o Antro Positivo a aderir, aí deve ser o Rui, ou o Rui Filho, ou a Patrícia, que aderiram aí. Também um beijo para eles, que estiveram no último Fitei cá a fazer uma cobertura. Portanto, também porque parece-me que é muito importante também esta relação com quem escreve, não só com quem escreve, né? A dramaturgia. Temos uma secção que se chama Isto Não É Uma Escola Fitei, em que aproveitamos precisamente os artistas que vêm, os dramaturgos que vêm para ministrarem oficinas, assim como temos uma relação forte aí com a crítica. Fizemos já congressos de crítica, temos o cuidado também de convidar os jornalistas ou críticos para que o pensamento seja registado, não é? Fica aí um beijo grande para vocês também, Antropositivo. Um abraço, Rui, Patrícia, abraço em vocês. Eu daqui a pouco eu quero falar de teatro online, porque inclusive o Rui tem feito uma curadoria muito interessante, assim, dia a dia, um cardápio assim de peças, é impressionante assim, e de peças do mundo todo, não é? Depois eu queria saber um pouquinho sobre isso, não é? Depois de você terminar esse raciocínio, só para não esquecer, o que você acha desse fenômeno, né? Quer dizer, parece que nesse momento de confinamento, as pessoas elas estão se interessando mais por arte, não é? Seja nos filmes, por exemplo, nas minhas redes eu tenho visto, por exemplo, as pessoas assistindo as peças mundo afora. Tá aí o Rui, que não me deixa mentir, porque ele tem feito assim uma curadoria brilhante e disponibilizado essas peças, né, assim, para todos. E o que você acha? Você acha que isso é uma forma de manter o público conectado? Você acha que aproxima? Você acha que distancia? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu penso que temos assim numa primeira fase, talvez assim dois grandes núcleos do que foi essa participação dos artistas no online. A fixação da memória através do documento, não é? A disponibilização do documento. Olá, Ana. É Ana aí do SESI aí de São Paulo. São muitos amigos aí no Brasil também. Que ótimo, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Então dizia que essas duas respostas, por um lado, a memória, olá, a memória a fixação do arquivo, não é? Como porque isso ainda hoje, eu com o Rui Pina Coelho, que é um dramaturgo, dramaturgista português, estamos ocupados a fazer um programa online chamado 10 anos a andar na linha, que no fundo é um programa para associados do Teatro Experimental do Porto, portanto uma coisa um pouco mais reservada, mas que tem essas conversas com o Rui no início do streaming, não é? da apresentação, no nosso canal Vimeo. Na conversa de hoje nós falávamos sobre o teatro, ou a experiência teatral. Isso a pandemia tem-nos dado, a quarentena tem-nos dado esta possibilidade também mais reflexiva. A experiência teatral não termina. Ver uma obra teatral não é ver uma paisagem. Não é como ver uma paisagem. Há algo nisto de termos passado pela experiência de ver, esta experiência da memória. Nós, quando voltamos aos espetáculos, agora eu e o Rui, quando falamos sobre os espetáculos que fizemos nestes últimos 10 anos, parece que os espetáculos ainda não, de alguma forma, ainda não terminaram. Ainda estão em processo aberto de interpelação do presente. Então este primeiro núcleo da memória, não é? Este primeiro núcleo da disponibilização do arquivo,
uns farão de forma mais enquadrada que outros farão de forma mais cuidada que outros, mas houve este impulso de não perdermos algo que para nós é tão especial, não é? Ou que foi tão especial no momento de fazer ou no momento de ver. Uma espécie de história contínua, não é? Uma história contínua e interminável de teias que se unem, de atores que conhecemos, não é? Atores que já morreram, peças que fazem todas parte de uma mesma peça, não é? De construção de uma vida, de um percurso artístico. E por outro lado, de um lado a memória, por outro lado a casa, não é? Ah, A casa. Artistas em lives, com a sua casa, com os seus quadros, com as suas máscaras. A casa também como forma de pensamento e de reorganização do pensamento. Coisas muito precárias, muito experimentais, feitas live, não é? Em que um dos grandes protagonistas é este surround, não é? Este redor que nós temos aqui, não é? E os próprios corpos diferentes, não é? Com olhos mais empapados, mais... E estes dois núcleos foi aquilo que foi aparecendo na rede. Por outro lado, houve também artistas que pediram tempo. Não é que já não estivessem a pedir. Uma das coisas que os artistas vinham a pedir era mais tempo, menos produtividade, mais sustentabilidade, mais humanidade. Não é? Nós vínhamos pedindo isto. Houve artistas que na pandemia marcaram o ato reflexivo como o mais importante. O ato do pensamento. O espaço para a melancolia. O direito à tristeza. Muitos artistas reivindicaram esta pausa. Reivindicaram esta urgência, entre aspas, da pausa. Isso também é muito interessante. Agora, se há algo que não há dúvida, é que se no início ainda havia alguma romantização da pandemia, das possibilidades da pandemia, essa romantização já terminou há algum tempo, não é? Porque a dureza dos tempos que vivemos, ao mesmo tempo, também é aflitiva. E a vontade do corpo mexer, do corpo estar em contacto, é cada vez maior, não é? E nós temos a memória do ato ao vivo, do ato milenar da arte viva, da arte presencial. E essa arte presencial, essa arte viva, é impossível de morrer. Tal é a memória, como os pássaros, não é? Que têm no seu cérebro, sem nunca ninguém lhes ter ensinado, o regresso ao sítio onde nasceram, não é? Ou ao sítio onde se vão alimentar durante o inverno. Está lá, este nosso regresso à arte viva vai estar... Nós não nos vamos esquecer disso. E vamos querer cada vez mais voltar a ter essas experiências, não é? E aí há já uma questão também a surgir, por exemplo, em Portugal, que já estamos a desconfinar, já estão paradoxos e dilemas que também são filosóficos também, não é? Da relação com a vida, com a morte. Que é, por um lado, há artistas a dizer eu só volto a trabalhar quando tiver condições de segurança para trabalhar. E há artistas a dizer, não, eu preciso de ir trabalhar. Eu preciso de voltar a tocar. Também já este dilema... são tempos de grande desafio estético, político também, não é? Que teatro se faz agora durante o desconfinamento, que em Portugal já está a acontecer, respeitando regras, não é? De distanciamento. O que é que vai ficar destas experiências online, em linha?
muita coisa vai ficar, de certo. Não substitui, já sabemos isso, temos a certeza, não substitui. Uhum. Mas vai Uhum. ficar, não é? Vai ficar algumas coisas talvez boas, não é? Talvez algumas viagens se poupem, menos poluição, não é? Se calhar algumas coisas realmente podemos fazer por aqui, mas não todas. Atividades complementares, não é? Que complementem um espetáculo. Maior democratização do acesso à cultura é possível, eventualmente. E depois todas as questões da liberdade de expressão, da vigilância tecnológica. Se transferimos muito do nosso pensamento, muito das nossas inquietações para estas redes altamente vigiadas, onde vão parar estes nossos dados, estes nossos pensamentos? Parece que nesta pandemia também houve uma espécie de ressurgimento aqui de uma certa anarquia na internet, não é? Como nos primórdios, os primórdios da internet. Mas essa anarquia agora que é excitante, que mecanismos de controle vão existir sobre isto num mundo onde cada vez há mais censura? Mesmo no mundo antes da pandemia, era um mundo assolado pela censura. Regimes fascistas, ou protofascistas, ou protocomunistas, ou comunistas, ou falsamente democráticos, ou neoliberais, ou capitalistas, todos estes regimes tinham os seus mecanismos censórios extremamente ativados. E na maioria dos países do mundo, esses mecanismos censórios ou autocensórios, através de polícias, através de censura económica, estavam aí, estavam presentes. Este depósito da nossa expressividade, nas nossas inquietações políticas e filosóficas, num espaço que era principalmente dos youtubers, não é? Que é um espaço ainda com pouca reflexão, com pouca agitação política. Fora Bolsonaro, exatamente. Não diria melhor. e como é que nós vamos conseguir, depois de passar esta anarquia, voltar a ter algum domínio da nossa liberdade de expressão? Se é que tínhamos algum. São muitas questões para as quais não há aqui nenhum oráculo, não é? Não conseguimos, não temos esse oráculo. Mas estamos na luta e estamos atentos, não é? E estamos também, pelo menos no meu caso, a reivindicar esse tempo reflexivo. Eu estou aqui, né, pensando sobre e tentando elaborar, né, todas as questões que você levantou, estéticas, simbólicas, enfim, eu fiquei pensando assim, eu estava pensando aqui, né, eu falei, nossa, passando por esse trauma da pandemia e de tudo que ele tem nos despertado, e você falou dos olhos, do rosto, né, desse corpo que está experienciando isso nesse momento, né, desse corpo confinado. Pensando nesse lugar, nesse lugar, que tipo de... O próximo Fitei, ele leva... O Fitei, ele vai trazer essa experiência como reflexão, enfim, tem... É uma grande pergunta essa. Porque assim, eu acho que não tem como, né? Eu estava falando com o Hugo, não tem como não falar sobre isso, não tem como a gente... Ah, tá, não, isso agora é um outro momento, vamos, né, falar de outra coisa e tal. É possível prospectar algo nesse sentido para um próximo FITEI? O FITEI, a curadoria do FITEI de 2020, que não aconteceu, que foi cancelado, de maio, e o FITEI de 21, tinham o mesmo tema. Estava a trabalhar um tema que era tão rico, estava a ver tantos artistas, porque normalmente eu funciono sempre com uma temática. E quem me ajuda a ir construindo a temática são os espetáculos que eu vou vendo. São as reflexões que os artistas me vão enviando. E as leituras que vou juntando aí às obras que vou vendo. E fui construindo um tema que tinha muitos espetáculos a entroncar nesse tema.
e que era o tema sob esse chapéu da sustentabilidade, não é? Uma espécie de palavra da moda, mas depois fazia uma espécie de árvore. Essa sustentabilidade tinha, por um lado, a sustentabilidade do eco, não é? Do planeta, a sustentabilidade das democracias, mais humano, das relações humanas, não é? E a sustentabilidade da saúde mental. Portanto, tinha estes três ecos. E depois tinha uma espécie de colchão, que era a resposta de muitos artistas brasileiros também. Tinha uma espécie de colchão temático, que era o da sexologia política. Essa resposta, através do grito, através do corpo, através dos diferentes corpos, não é? É um termo que vai misturando arte performativa com política, não é? E este tema que era tão fértil em espetáculos, nós este ano íamos apresentar o Artaud, por exemplo, do Sérgio Boris, o Argentino Amarilho, do Teatro Linha de Sombra, do México, íamos apresentar a Renata Carvalho com o seu corpo, com o seu manifesto transpofágico, a Manuela Infante com o Estado Vegetal, e nós íamos, e depois com muitas estreias portuguesas, não é? Temos aí a Grace Passou, foi o ano passado. A Grace não ia surgir esse ano, teve cá o ano passado com o Vaga Carne e também como atriz e dramaturga do Preto. No Preto, não é? Do Márcio Abreu, da Companhia Brasileira de Teatro. E esse trabalho, este trabalho que vamos fazendo, não é, de escutar os artistas, foi um trabalho que acabou por verter também para 2021. Entretanto, veio essa pandemia e já não há festival de 2020, não é? Portanto, o que vai acontecer no fundo é que essas temáticas que se cruzam, por exemplo, amanhã nós juntamos-nos, o FITEI vai fazer um live no seu Facebook com o Santiago Mil, com o festival chileno, não é? Com a Fundação Teatro Mil, em que vamos ter live, não é? Em debate, algo que deveria ter ocorrido esse ano cá no FITEI, o diálogo entre o Michael Marder e a Manuela Infante. A Manuela Infante parte para o Estado Vegetal de muitas das obras do Michael Marder. O Michael Marder, que é um filósofo vegetalista, esse ano, durante a crise do coronavírus, escreveu... o Estado Vegetal é já um espetáculo sobre o pós-humano e sobre essa relação com entes que não são humanos, não é? Mas o Michael Marder escreve, já em plena crise coronavírus, desse pequeno ser, não é? Com a sua coroa, com o seu projeto de poder global, transglobal. E digamos que o Michael Marder coroa o coronavírus, não é? Como agente mais poderoso que um líder humano, não é? Que um líder mundial humano. Então vai ser muito interessante assistir amanhã ao debate entre a Manuela Infante e o Michael Marder, que era para acontecer no FITEI desse ano. Ou seja, as temáticas que eu estava a trabalhar, de alguma maneira, já se interligam com essa crise, ou já vinham de uma espécie de antecipação que muitos artistas faziam desse anúncio da catástrofe, digamos assim. E por outro lado, há também os compromissos com os artistas. Ou seja, como é que eu reflito sobre o coronavírus, sobre a pandemia, não prescindindo, ou seja, não indo encomendar uma catrefada de novas obras. Até porque as boas obras sobre esse período ainda vão demorar um pouco a surgir. Não é? Portanto, acho que é importante reprogramar, reagendar os espetáculos cancelados, não é? Tentar cumprir com os compromissos que também iam acontecer para o próximo ano, que já havia alguns.
e tentar que as conversas que eu tenho sempre, o Isto Não É Uma Escola Fitei, o Fitei Aberto, tudo aquilo que está no entorno do festival, articule as obras que estão a ser apresentadas com a realidade, não é? Usando estes criadores fantásticos que vêm para conseguir mediar a interpretação das suas obras, não é? À luz desta nova realidade. Incrível, incrível. Eu fiquei pensando, né, sobre essa questão, eu ia falar, né, se é possível pensar festivais totalmente online, não é? E isso já está acontecendo, né? Isso já é uma realidade. Você já traz um exemplo, já tem outras ações também acontecendo ao redor do mundo, Ainda enfim. hoje, ainda hoje estive num debate num festival online. Eu estive antes Sim, mais cedo, né? mais cedo, Das estive redes no, de festivais. é uma rede de festivais euro-latino-americana, que é a Rede Lei, que organizou um pequeno festival de teatro como forma também de dar voz e de dar lugar e de dar retorno financeiro aos artistas dos seus territórios, não é? E que organizou uma série de debates para acompanhar esses micro-espetáculos, que são espetáculos para o online, é teatro confinado, não sei, teatro online. Há de surgir o termo certo, não é? Num certo sentido, isso é interessante como um fenômeno, né? Sim, é um género. Passou a ser um género, não? Porque você tem, não é, todas essas questões que você coloca, precariedade, casa, ah, entorno, não é? Os ruidismos, as sonoridades, as Teatro remoto, diz a fricções, Kinga. Teatro isso é remoto. muito interessante. De repente pode estar fazendo teatro aqui dentro de casa, de repente nessa conversa alguém pode tocar aqui na porta, não é? Essa pessoa, ela quer dizer, uma intervenção que acontece não é, do acaso e de repente pode tocar um telefone, de repente pode acabar a luz, de repente pode acabar a transmissão, quer dizer, não é? É muito interessante isso como fenômeno, né? Eu estou pensando que é o seguinte, eu tenho mais umas 3 perguntas para você. Acho que você fala muito e fala muito bem, fala coisas importantíssimas. Eu acho que esse diálogo ele já fica aqui como um momento histórico dessa série. Vão passar outros por aqui, mas eu estou gostando muito assim de te ouvir. Tenho certeza que todos também. Eu estava pensando o seguinte, quando chegar no final, eu pensei a gente pausar e a gente falar mais 15 ou 20 minutos, até para que você possa concluir o teu raciocínio. Eu acho ruim daqui a pouco encerrar essa conversa e falar tchau, Gonçalo, tchau, e acabou, não é? Mas infelizmente a plataforma ela só oferece os 60 minutos. Então eu pensei, daqui a pouco a gente termina, eu vou salvar no IGTV e aí convido a todos a acompanhar o final desse diálogo. Pode ser? Vamos combinar assim? Sim, sim, vamos a isso. Vamos a isso. Então, eu vou fazer isso agora, e aí você vai pensando sobre essa questão como um fenômeno, como gênero, eu queria que você falasse sobre isso, não é? E eu vou finalizar agora e vou entrar de novo, vou abrir uma segunda. Mas antes eu vou salvar no IGTV que as suas falas aqui estão Temos, sendo preciosas, tá temos que bom? pedir para nos continuarem a acompanhar quem Por está favor, aí. continue nos acompanhando, tá? Nos dê 30 segundos. Até já. Até já. Valendo, de volta, com o nosso diálogos, aqui a segunda parte dessa conversa deliciosa com o Gonçalo Amorim, do FITEI de Portugal. Ele já deu um olá aqui e nós vamos continuar aqui por mais 20 minutos para poder finalizar a nossa conversa. Estamos de volta! Que alegria, nova Que conexão. alegria, que bom!
Eu demorei um pouquinho porque eu me certifiquei, estava me certificando se de fato a primeira parte ela havia sido salva no IGTV. Sim, Aí eu sim, esperei um vejo pouquinho, lá. vi que foi salva, tá lá, tá na rede. Estou vendo que muita gente está a voltar também, a Isabel está voltando também. Ah, que Muita maravilha. gente, há aqui muita gente a voltar, por isso temos Muito bom, muito beijinho bom. para ela também. Rafael tá entrando, José Roberto Jardim, Rafael Schmidt é um ator que trabalha comigo, maravilhoso. José Roberto Jardim, meu amigo, irmão, querido, grande diretor, Wesley está aí também, nos ainda. acompanhando, todo mundo voltou. Minha mãe está assistindo, Que bom! Vera Helena da Silva. Aqui no Diálogos é assim, a gente combina. Se cada parente nosso assistir, tá ótimo. Depois é jogar para a rede. Bom, mas a gente falava sobre essa questão desse fenômeno, né, do teatro online, desse teatro Sim, que surge em meio à pandemia. sim, ainda alguém dizia aí com graça, que remédio, não é? Que remédio. Ah, Ah, e como possibilidade também de eventual rendimento ou de manter o tempo ocupado, porque como dizia o mestre Eugênio Barba, não é? O teatro vem da necessidade. Ah, e a verdade é que os géneros teatrais, nós podemos entrar aqui numa longa discussão sobre o que é teatro, não é? Já todo o século XX andámos a discutir o que era teatro, o que não era teatro, no século XXI continuou-se a discutir. Mas a verdade é que o teatro surge de uma enorme necessidade. Assim como essa necessidade, como falávamos há pouco, não é? Essa necessidade, essa urgência de voltar também ao vivo, como forma primordial do teatro, não é? Mas a verdade é que é possível escavar e ver géneros. hum, O fascínio do teatro pelo ecrã não é de agora, não é? Com o surgimento e desenvolvimento do cinema, o Piscator, o Brecht foram buscar a ferramenta, não é? Nós andamos enamorados. Uh, uh, Há aqui alguém que gosta do termo teatro confinado. Também gostei do teatro remoto, que alguém disse, mas o teatro confinado também gosto. Mas esse enamoramento, não é, de ferramentas que nos vão surgindo, como aconteceu dos anos 90 com o vídeo, 80, 90, não é? Com o surgimento do vídeo e a dança enamorou-se pelo vídeo, fazendo várias peças de videodança. Em Portugal houve um período em que gostávamos muito de ver teatro na televisão e era uma forma também de democratizar o acesso ao teatro, porque o teatro ia muito pouco ao interior, ficava principalmente em Lisboa e um pouco no Porto. Então, muita gente via teatro através da televisão. E portanto, este enamoramento com o ecrã, como está a acontecer agora, por necessidade, não é? Que remédio, como dizia aí alguém, de certeza que vai criar aqui um género que me dirão que não é a mesma coisa, certamente, mas esta necessidade que os artistas têm de se exprimir através das suas ferramentas, e nós sabemos que a ferramenta, o gerir o ecrã, envolve técnicas diferentes do que é gerir a nossa presença em cena, em palco. Nós estudamos, eu estudei, tu provavelmente também, no teu percurso, fomos estudando técnicas para o ao vivo, não é? Para estar em cima sim. da tábua, não é? Nós não estudamos, nós não estudamos para isto. Portanto, também é muito interessante o nível experimental do momento, não é? Tem sido muito interessante em algumas experiências a reprodução do lobby, do hall, não é? De entrada, via plataforma Zoom, as plat- a- o uso do Zoom
em sessões pagas, por exemplo, em que o público inscreve-se para uma sessão onde só poderão estar 30 pessoas, e nessa sessão Zoom temos um host, não é? Um anfitrião aí, falando com quem vem, identificando de que países é que as pessoas são, quem é que está. Muito esta coisa que nós temos também de ir ao teatro para ser vistos, não é? Acontece muito vamos ao teatro também para sentirmos que somos parte de uma comunidade, não é? E isso é algo que se perde aqui. Os lives do Instagram são muito interessantes porque vamos sentindo a comunidade a interagir connosco, não é? Esta sensação de comum é importante para nós, teatreiros, com quem estamos, não é? E esta... boa. O Zé Roberto comentou aqui, né? Sim, o Zé mais um Roberto tem gênero, aqui um comentário muito bom, né? não excludente, mas outro, né? Eis a dinâmica que é a vida e o teatro como força que também receberá mais essa face ao seu polígono vasto. E essas possibilidades, essas possibilidades que vão surgindo e que sim, por exemplo, como eu dizia, tu entras numa sessão mais privada, replicando os salões, não é? Os salões surrealistas, em que entras num Zoom mais privado, em que tens alguém que te apresenta o espetáculo, não é? E depois vês um live, mas como os lives têm sido fracos, com a qualidade, se calhar um falso live, um pré-gravado, com mais qualidade técnica, e depois estes espectadores voltam ao lobby, não é? Voltam ao salão para discutir, para beber um copo de vinho e discutir o que viram. Portanto, há imensas possibilidades. A tecnologia está aqui para ser usada. Não vai substituir o ao vivo. Nós todos estamos aqui a coçar-nos para ir para o ao vivo, mas poderá ser mais uma possibilidade de democratização, de comunicação, de estarmos juntos, não é? Por exemplo, principalmente quando estamos a falar de distâncias muito grandes, não é? Quando são distâncias continentais, poder estar numa sessão com amigos do Brasil, não é? Pode ser interessante e de certeza que os festivais de teatro vão começar a dar conta disto, seja facilitando o streaming de alguns dos seus espetáculos, não é? Que estão a acontecer ao vivo e com público, mas também terão a possibilidade do streaming, não é? Pronto, é um tempo cheio de questões filosóficas, éticas, estéticas, políticas, não é? Como falávamos na primeira sessão, é muito importante não esquecer a quantidade de companheiros que estão a passar por momentos terríveis do ponto de vista económico e social, mas também não nos deixarmos esmagar totalmente, no fundo também pelo capital, não é? Pelas forças sistémicas e opressoras que também tentam que o nosso pensamento não progrida ao mesmo tempo ou com a mesma velocidade que vão progredindo a sofisticação tecnológica, a sofisticação militar, a sofisticação científica. E eu acho que os artistas têm que estar espertos, não é? E atentos para fazermos parte da mudança, não é? Porque nós temos uma voz, como já tínhamos antes da pandemia, uma voz mais lenta, mais humana, mais sustentável, mais pan-humana, diversa, não é? Essa voz nós temos que participar ativamente na construção do que vem aí. E ao mesmo tempo que há essas forças fascistas, autoritárias, também há resistência. Também há resistência. O século XXI fez ressurgir uma revolução feminista, uma nova vaga feminista e transgênera. Fez surgir uma nova vaga ecologista, uma revolução ecologista de gente muito empenhada, não é? Depois das experiências dos anos 70, 80, 90,
agora, no século XXI, temos uma nova vaga ecologista forte. E os artistas que produzem estética, produzem linguagem, não podem estar fora destas inquietações, destas revoluções, destes combates. Agora, também me parece, pelo menos esta é a minha visão, é que esta melancolia de que eu falava há bocado, que é uma melancolia retórica, é um espaço de não poder. Ou seja, o artista não serve para tomar o poder, na minha percepção e na minha sensibilidade. Mas o artista pode problematizar e entregar aos seus leitores, aos seus espectadores, problemas que os inquietem e que os façam a tal melancolia retórica, a tal tristeza também retórica, que faça que o pensamento humano, a vida humana, a forma como nos relacionamos uns com os outros progrida para algo mais belo e mais inclusivo. Que assim seja. Eu, enfim, estou aqui pensando, elaborando, mas eu fiquei aqui imaginando, né, por exemplo, na nossa volta, não é? Na nossa volta, o que você acha que não tem mais volta? Não é? Quer dizer, o que você acha que muda nessa relação? Isto está acontecendo, estão aqui a entrar em muitos amigos, não é? Pessoas que eu já não... aqui a Shanna Schulman, que eu já não vejo há tantos anos, uma grande amiga. A Lu Sequeira, uma grande amiga, que também tem grandes amigos aí no Brasil. Cineasta portuguesa. Tá? Estes cumprimentos entre o Celso Cury... Celso, Rui, Patrícia, aqui no chat. Pessoal da gringa local, Sim. são ótimos também. Karina Casuccelli, minha parceira de companhia, guerreira. Tem aqui o Rafael Schmidt. Nossa, tanta gente bacana. Tem a Rosa Freitas, minha parceirona também de grupo. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O que você acha que não tem mais volta? Há laços comunitários, como falávamos na primeira parte do debate, que essa crise criou, que eu espero que se mantenham e que não tenham volta. Claro que o meu lado pessimista no sentido de otimista informado, eu como otimista informado sei muito bem que a volta que o capital dá depois é terrível. Ou seja, quando isto passar, provavelmente muitas das forças vão se manter as mesmas. Mas também há um sentido de comunidade que se vai criando e global, não é? Nestes chats, nestes fóruns, como está a dizer agora aqui a Isabel, está um bom diálogo transatlântico. Estes fóruns que nos unem, que criam comunidade, como está a acontecer a nível local, as pequenas comunidades têm dado respostas incríveis durante a pandemia. A forma como as pessoas têm organizado. E eu espero que não tem mais... que isso não volte atrás. Que essa identificação da importância dos laços locais, dos laços comunais, que isso não volte atrás. Não é que as pessoas já não soubessem isso, mas andavam tão velozes, entretidas com o consumo. Os artistas iam identificando isso. Mas eu penso que isso já não terá mais volta. Pelo menos durante uns tempos. Ou pelo menos vai guerrear com as forças capitalistas. Vai guerrear esse sentido de comum. Esse distanciamento, não é? Forçado por conta dessa conjuntura. Você acha que ele nos conectou, nos aproximou mais? Quer dizer, nos despertou o desejo de ficarmos mais juntos, próximos?
O antropositivo está a dizer que eu estou em sintonia com o Zizek. Oi? Está em sintonia com todos os Bom, pensadores mas contemporâneos, assim. Não só com não ele, sei. maravilhoso. Ótimo comentário. E aí, pirataria filosófica. Mas sim, salve. Esse é, é incrível como a privação nos deu uma vontade enorme de estar juntos e, apesar de tudo, através desse Zoom que nos incha os olhos e que faz muito mal à saúde, certamente, nos foi mantendo conectados. E também nas respostas muito práticas e muito solidárias, como estavas a dizer há pouco, o Teatro Container, nessa a companhia que está que habita esse teatro, não é? A forma como também na prática e fisicamente, o Teatro do Bairro em Madrid, da Ana Belém, que ainda hoje também estava no debate, não estava no debate, mas faz parte da rede. O Teatro do Bairro em pleno lava-pés, não é? Em Madrid, tornou-se um centro de apoio e de assistência ao bairro, não só aos artistas. Portanto, esse lado comunal, não é? Cooperativo, que surgiu entre os artistas em Portugal, com pessoas a doar. No Brasil também sei que aconteceu, dando dinheiro que podem, ou alimentos. E isso eu espero que não volte atrás. Essa capacidade que temos de nos superar, não é? Como humanos. É incrível, né? O problema está na necessidade da utilização das ferramentas deles para os combater. Quer comentar isso? Quero, mas não vai ser muito feliz o meu comentário, porque por favor, isso aqui é um diálogo, fale. A má notícia é que nós estamos tão vigiados, era a tal questão que eu levantava na primeira parte, não é? Nós damos de bom grado, não é? A nossa identidade, o nosso pensamento para esta nuvem, e estamos legitimamos tanto estas plataformas que agora vivemos assim um momento um bocadinho anárquico em que não é possível saber gerir muito bem quem é que está a falar, porque é muita informação. Faz lembrar os primórdios da internet, mas agora esta maneira como nós damos os nossos dados, não é? Permite que a vigilância seja tremenda. Portanto, é extremamente difícil, sem força militar, combater neste sentido século XX, não é? Que nós temos de combater, de usar as ferramentas dele para os combater. Esta ideia de um século XX de combate que por vezes nos assola, não é? Porque a nossa incapacidade de lidar com o real é tão grande que queremos meter o nosso corpo na luta, mas há qualquer coisa que o século XXI poderá trazer, outras formas de combate que não são propriamente, que também são de linguagem, também são estéticas, não é? Que já não são as ferramentas deles, podem ser umas outras ferramentas que ainda estão a ser inventadas e que passam até por o Bartleby que dizia: eu prefiro não o fazer, não é? A famosa personagem do Melville, eu prefiro não ir por aí. Vou insistir pela não produtividade, vou insistir pelo shutdown. Claro que nós queremos estar conectados, mas como é que é esse? Como é que conseguimos outras? Como é que quando saímos daqui vamos fortalecer os nossos laços locais, não é? E saímos do algoritmo. Temos que levantar sempre essas questões. Claro, fundamentais. É um pessimismo, lá está, um otimismo informado. Por isso é pessimista. Sim, que nos dá força e que nos coloca em movimento, não é? É verdade. Eu fico pensando muito na importância, né, de
de um festival, né? Alguém perguntava aqui atrás também como fazer agora com os festivais, não é? Eu fiquei pensando, qual a importância da realização de um festival hoje, na tua opinião? Olha, não sei. Já não sabia antes. Até porque na Europa se observava, e eu espero que isto de alguma forma nos obrigue a repensar, se observava uma festivalização das programações. Ou seja, os teatros, os grandes teatros, tinham cada vez carreiras mais curtas. Havia uma grande compressão do tecido independente em Portugal, ou seja, o fechar de muitas salas independentes, e a transposição dessas companhias para companhias sem espaço, e essas companhias passaram a apresentar-se em teatros municipais ou teatros nacionais, em carreiras muito curtas, e sempre com a lógica do evento. Vai estrear e tal, e depois fica 2 dias, fica 3 dias. Algo que acontecia um bocadinho... acontecia um bocadinho com a dança, sempre aconteceu, por uma questão também da resistência física dos bailarinos, não é? De não estar a sobrecarregar. E essa festivalização constante da vida cultural faz com que os festivais, de alguma maneira, se tenham que reposicionar. Das duas, uma, ou reivindicando esse lugar de acelerado, ou e pedindo aos teatros para não fazer isso, para deixar que haja carreiras e que haja e que deem mais espaço também ao teatro independente e às salas independentes, ou ir trabalhando em tensão de métodos, como eu não me entendo propriamente como um revolucionário, eu gosto deste conceito da tensão de métodos, que é tu trabalhares um método ao mesmo tempo que trabalhas outro. Ou seja, o festival ainda como o que sempre foi, mas reforçando a ideia da sala de estar, do espaço de encontro e do espaço de formação. Se calhar os festivais acelerados, com muita programação, mas com forte vínculo com os artistas, providenciando residências artísticas, alguma coisa que os teatros também foram deixando de ter, não é? Providenciando residências artísticas, providenciando festivalização, diz o antropositivo. Sim, festivalização das programações, não é? Mas providenciando formação, articulação de pensamento. Portanto, o festival não como um serviço apenas de entretenimento e ao serviço do poder político, não é? Os festivais também tiveram sempre esse papel de mostrar como a cidade está ativa e cheias de coisas, não é? E de pessoas e de turistas. Os festivais exigirem também o seu tempo de paragem do tempo. Como as programações vão aceleradas e no festival tu paras para te encontrares com os teus parceiros e com o teu público. Celso Cury comenta aqui residência, né? Diz? Não entendi. Celso Cury comentou aqui residência. Sim, residência. Como espaço de residência. Como lar, não é? O festival como um lar. O lar dos artistas. O sítio onde nos sentimos seguros, com os nossos... em que convidamos os críticos, em que convidamos os programadores, em que convidamos os artistas para virem residir e passar um tempo connosco, beber um vinho no ponto de encontro. Coisa que não acontece muitas vezes quando vamos acelerados na programação. Oi? Continuam a comentar, não é? Isso, as pessoas... Ah, sim. Sim. Acho que teve uma parada. Continua. Não, eu acho que... É isso, não é? Cruzar discursos, né? Tem o espaço de residência, o espaço de encontro
de convívio, de como o formação, próprio Celso está comentando aqui. e, e de, e de e conseguirmos também, nós, curadores, programadores, ter um diálogo muito cruzado também com os artistas e identificar artistas que não precisam de ser sempre os mesmos e podemos gostar de artistas que não programamos, não é? Mas identificar artistas que possamos ajudar, que possamos dar condições para fazer residências, para melhorar o seu trabalho, dar esse espaço. Olha, Você entrou acha? uma amiga equatoriana. Ah, Olá, a Gabriela conviver. Eis Pinheiro. a essência do que sempre fomos, do que sempre seremos, né? O Zé Roberto ele comentou aqui. Você acha que, especificamente, para nós, artistas, né? Você acha que nós estamos aprendendo com essa lição da pandemia? Se é que a gente pode falar, ou chamar assim. E você acha que nós seremos mais generosos em todos os aspectos, em todos os sentidos? Você acha que a gente... Por exemplo, você acha que a gente dialogará mais? Você acha que a gente vai se permitir a percorrer, a ir para outros territórios? O que você acha disso? Não temos aqui nenhum oráculo, são tempos de grande... É o que eu gostaria. Deixa só dar aqui um abraço muito grande a Gabriela Pinheiros, de Equador, amigos Pode dar, estão latino-americanos. pegando comments aqui, vários comments. Sim. Mas olha, o meu desejo é esse, mas já era antes da pandemia. E acho que, como eu te digo, a pandemia provavelmente vai originar um tempo muito parecido com a normalidade em que vivíamos, o pós-pandemia. E isto que nós estamos vivendo com a pandemia é contraditório, tem sentimentos contraditórios e temos que assumir isso. Se por um lado há dias que nos sentimos inspirados, reflexivos, generosos, há outros dias que nos sentimos suicidários, loucos, a querer... Pronto. E esses sentimentos contraditórios que se agudizam em períodos de confinamento, não é? Por todas as leituras que vamos lendo de prisioneiros políticos, de pessoas que estão em cenários de guerra, não é? Isto tem um impacto psicológico muito grande que ainda não podemos prever. Portanto, é muito difícil saber se vamos sair daqui mais generosos, é difícil saber se vamos sair com saúde, vivos até, não é? Há todo aqui um sem número de incógnitas que nos obriga a agarrarmos filosoficamente, não é? E eticamente aos princípios que já transportávamos antes da pandemia. E também deixar espaço interior para a mudança. Para essa mudança que já estava a ser pedida antes. Mas que, infelizmente, nós gostamos de dizer depende de cada um de nós, mas também depende de conseguirmos mudar muitas vezes quem está no poder, não é? Temos capacidade de luta para tirar quem está no poder e substituir por outro. Isso em muitas partes do mundo também é o que é importante fazer. Eu fico pensando que essa mudança, ela, particularmente, eu estou sentindo isso, né? Falo por mim, mas eu sinto que esse lugar, essa necessidade de mudança, de percorrer outros territórios, de atravessar virtualmente o Atlântico e conversar contigo, saber o que você está pensando, te chamar para um diálogo. Isso já é uma tentativa, não é assim, se colocar nesse lugar de movimento e de descoberta, não é? Não tinha ideia, por exemplo, tinha, obviamente, né, uma dimensão do que se
produzia em Portugal, no FITEI, nos outros festivais. Mas eu não tinha a ideia da magnitude assim disso, não é? E da importância e do impacto. E nesse sentido eu queria perguntar, né, que legado um festival ele deixa assim para uma cidade, né? Porque eu conversei muito com o pessoal com a Bia, por exemplo, do Tempo Festival, né? Ela falava muito do lugar onde o festival ele se encontra. Então, o Rio de Janeiro, então tem a ver com o DNA, né? Todas as complexidades do país que estão muito presentes no Rio de Janeiro, está no DNA desse festival, entende? O Hugo traz a experiência de arte e comunidade, de arte comunitária, não é? E de como esse festival ele ganha a cidade, como ele movimenta a cidade, como ele chega um momento que ele acaba ganhando vida própria, não é? E outros festivais com as suas particularidades. O Farofa foi um fenômeno esse ano. Foi, é verdade. Eu tive o Farofa foi um fenômeno artístico comunitário, assim. Eu falei isso para a Gabi e para o Pedro, porque ele aconteceu de uma forma maravilhosa, assim, não é? Mobilizando mais de 70 produções com um nível de excelência impressionante, não é? E que legado um festival ele deixa assim, para a cidade, na tua opinião? Deixa-me só enviar aqui um grande abraço, porque o Equador vive também, Gabriela. Um forte abraço de luta para ti também, porque sei que Equador vive um momento muito tenebroso também. Hablamos desse país continental que é Brasil também. Pero Equador vive uma situação tremenda também. Um forte abraço, querida amiga. Entrou aqui também, deixa eu registrar aqui também, o Marco Prado. Foi ele, durante muito tempo, coordenou o circuito cultural paulista, no estado de São Paulo, levando produções para inúmeras cidades do interior de São Paulo, que é um estado enorme, não é? Então, o Marcos ele veio aqui nos prestigiar. Bons tempos, né, Marco? Obrigado por aparecer. E o FITEI tem esse legado, que é transatlântico, que é um legado que vem dos anos 70. O FITEI, força. O FITEI acolheu, nos anos 70, companhias exiladas do Chile, do Brasil, exiladas que fugiam das suas ditaduras militares. Num período de grande engajamento político, que essa geração que saiu ali do 25 de Abril, e o Chico tem o cheirinho de alecrim, não é? Pede o cheirinho de alecrim na canção dele, não é? E havia esta conexão já na altura havia uma conexão muito grande entre artistas portugueses e artistas brasileiros e o FITEI, num período em que o festival se fazia sem nada, sem dinheiro quase. Os artistas vinham e comiam todos juntos. Era um outro tempo também, era um tempo de um engajamento político e de um combate político que depois, de alguma maneira, quer dizer, terminou por duas razões. Porque em Portugal houve uma aposta muito grande na profissionalização, foram surgindo muitos cursos de teatro, e a partir dos anos 90 começa a surgir uma nova geração formada, muito mais formada que essa geração anterior, com escola de teatro, e a vida também se tornou muito mais cara, ou seja, e o desemprego aumentou muito. Ou seja, já não havia esta ideia de ter dois empregos. Eu tinha um emprego e depois fazia teatro, em que ninguém era propriamente profissional, ou muito poucos eram profissionais. Portanto, por um lado, alguns combates políticos foram perdendo força e, infelizmente, foram sendo abandonados também porque Portugal entrou para a União Europeia, toda uma nova realidade estava surgindo. Havia muito dinheiro a entrar da União Europeia e o capitalismo acenava-nos como uma solução possível, não é? E também nos acenava
muitos políticos nos falavam do fim da história, do fim da ideologia. E então isto foi-se transformando e foi-se profissionalizando. E isso tem um lado mau, que é talvez alguma perda deste engajamento político, mas tem um lado bom, que foi a crescente qualidade das propostas artísticas e estéticas e também da valorização profissional dos artistas portugueses, não é? E neste momento o FITEI é um festival de topo, não é? Do ponto de vista daquilo que fornece aos artistas e a quem vem, mas é também o grande festival desta cidade e do norte da Península Ibérica. Portanto, é o grande festival desta mini e macro região. E isso dá uma responsabilidade enorme a quem o está a programar, não é? E uma necessidade de manter ativos estes vínculos que também são políticos. Conseguir transportar para este profissionalismo que se foi ganhando, para este nível estético, trazer também, do meu ponto de vista, esta humanidade que é necessária, esta capacidade de dialogarmos, de diálogo que tem que existir entre os povos, não é? De paz, de escuta, de diversidade, não é? E não só cuidar deste legado político que o festival tem, como usá-lo como museu ou como bandeira esfarrapada, não é? A política é uma prática vivida no presente. E é isso que eu tento com a minha equipa fazer sempre e a cada FITEI. Manter vivo no presente esse legado. E não na história e no passado. Incrível. Bom, nós estamos, se deixar, nós vamos... Se deixar, nós vamos até de madrugada aqui. Quer dizer, já é madrugada, né, em Portugal. Eu tenho uma última questão, assim, que é mais uma reflexão mesmo, né? Queria que você comentasse até, e aí a gente encaminha para as considerações finais, mas pensando nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, né? Que tipo de resposta você acha que nós, artistas, devemos dar a essa onda obscurantista? A demagogia e o populismo é extremamente difícil de combater. E cada vez mais difícil de combater porque está cheio de redes e ramificações, de fake news, de gente profissionalizada, não é? E oportunista a trabalhar. E não é só no Brasil. O Brasil tem agora até uma investigação, não é? Que está a tentar ser atrapalhada pelo presidente, mas isto está a acontecer em muitos sítios do mundo. Entrou também aqui o Albano Jerónimo, um grande ator português, um amigo, um colega já de há muitos anos. Dar-lhe um grande abraço. E eu acho que a primeira coisa, por mais revoltados que fiquemos, por mais que queiramos ir para a luta, e um artista é um cidadão e pode haver artistas que queiram lutar até fisicamente, mas eu sinto sempre em mim, no meu espaço artístico, estético, que a minha tarefa não é uma tarefa de luta pelo poder. A minha tarefa é uma tarefa de problematização e de conforto de consciência. Eu tenho que sentir que aquilo que proponho, aquilo que faço, me deixa tranquilo com a minha consciência, por mais inquietações que possa ter. Espaço, tempo, ter tempo para a reflexão é urgente. Num mundo tão acelerado e que é movido tanto por populismos e demagogias, não é? Que espaço damos à reflexão para que as respostas, e os artistas aí têm que ser fundamentais, não podem ir no fervor do gosto, não é? Temos que nos manter fortes estética e politicamente, porque é essa a nossa grande resposta.
a exigir tempo para a estética e para a reflexão. Porque isso vai criar melhores políticos no futuro, melhores cidadãos no futuro. E nós também contribuímos para isso. Mesmo quem não tenha uma visão utilitária da arte, e há muitos artistas que não o têm e com todo o direito, essa utilidade é visível na forma como os cidadãos criam outras ferramentas e os próprios políticos. Nós também temos que saber trazer os políticos para o teatro e para a reflexão. Temos que saber trazê-los, os de esquerda, os de direita, trazê-los para o nosso seio, mostrar-lhes a força que tem o pensamento reflexivo e cidadão de quem faz teatro. E mostrar-lhes a força que têm os laços comunitários que uma comunidade teatral ou festival de teatro gera. Os laços humanos que são gerados a partir das nossas práticas, das nossas vivências. E que isto também, embora não seja um projeto de poder, são também respostas políticas que têm que ser colocadas nesses cadernos de encargos que os políticos depois levam. Para que a cultura seja vista de forma mais transversal e não só setorial. Ainda por cima, quando é vista só de forma setorial, é sempre lançada para o fim da lista dos apoios públicos. Mas a importância que nós temos, um bocado, eu ponho sempre a arte a par da ciência. Nós estamos ao nível da ciência, na importância, como vimos agora nesta crise. O que é que nós tivemos? Ciência e arte. Ciência e arte, a todo momento. É esse o valor, é esse o sítio onde eu coloco sempre a arte. No lugar da inovação, no lugar da problematização, no lugar da experiência. E pronto. E se formos fortes nisso, como eu digo outra vez, o artista também é cidadão. Se a vontade é lutar na rua, vai para a rua lutar. Mas, onde nós fazemos mesmo a diferença, podemos nos juntar aos outros cidadãos na luta, mas onde fazemos mesmo a diferença é na estética, na reflexão, na poética no exigir um mundo diferente. Um mundo com mais tempo, com mais sustentabilidade, mais inclusivo e mais humano. Nosso poder é outro. É pela arte, é pela arte, é essencial. É isso. Eu estou maravilhado com esse diálogo. Acho que saio atravessado, transformado e muito grato pelas tuas palavras, pelas tuas reflexões, que eu acho que reverberaram aqui do lado de cá e nas redes, nas casas, né, dos nossos amigos que estão conectados aqui e que depois também vão acessar esse diálogo no O Renato IGTV. Oliveira está entrando agora. Renato, vens no finalzinho. No final da segunda parte, que não estava prevista no roteiro. Ele teve o ano passado com o Colônia cá no Fitei. Foi um sucesso, como foi em todo lado em que ele se apresentou. Que maravilha, que maravilha. Tanta gente querida que apareceu aqui. Eu tava pensando muito Enfim, eu tava pensando... Assim, se você, né, tem alguma consideração final, se você... Não, acho que estamos finalizando aí com alegria, com gente também aí a dizer adeus e a mandar corações. Acho que já falamos Falamos bastante, por essa né? noite, né? E fomos Eu muito quero bem agradecer. acompanhados. Eu quero agradecer demais a sua presença, por você ter aceitado esse convite. Esses diálogos têm servido aqui como um espaço de reflexão, de troca de ideias, de pensamento, me sentindo alimentada com esse diálogo, com esse encontro. Falou aqui a Rosa, Sim, tá aqui mandando coração Celso Cury, a Vera também. E quero dizer que tem sido muito importante nesse momento, não é? Tornar esses debates públicos na rede, que é onde a gente está existindo nesse momento também, né?
Quer dizer que na sexta-feira nós teremos um encontro aqui com o Davi Cabecinha, do Alcantara Ok. Festival. E na segunda-feira, a presença ilustre do Danilo Santos de Miranda, Uau! diretor regional do Sesc São Paulo, que vai ter esse bate-papo aqui conosco, aceitou o convite. Danilo é muito querido e com certeza, né, vai ser um grande debate assim também, um grande diálogo. Eu estou muito agradecido. Depois, aqui nas redes, queria pedir para que as pessoas, se vocês puderem, repliquem, vão lá no IGTV, compartilhem no Stories, se marquem, enfim, se manifestem, entrem em contato com a gente, enfim, para que esses diálogos eles possam ganhar mais as redes, né? Possam chegar mais nas pessoas. E em junho tem aí já as primeiras 2 semanas, né? Vai abrir com o Danilo. E tem uma série de convidados assim muito bacanas, importantes e pensadores, artistas, que vão vir falar conosco aqui Desculpa, sobre Helena, esse momento. só para não perder essa vibração que está a vir de quem está, o Celso Cury diz que quer abraços. Gonçalo Ô, quer abraços. Celso, sinta-se abraçado, meu querido. Vai um abraço aí para esse Sinta-se muito abraçado. homem bonito aí. O Celso, ele enfim, resistente, tem encampado essa luta do artigo 5º, que eu acho maravilhoso. As pessoas, né, é importante como esse movimento ele ganhou uma força aqui no Brasil, e eu acho se deve muito aí, né, a reunião dos artistas, mas Celso aí com Wesley, com uma série de artistas, né, pessoal da Antro também, Sim. sempre com um pensamento muito inteligente, muito conectado com o nosso tempo. Rui, a Patrícia, né, com os posts, as provocações, né, imagéticas, escritas, que são muito importantes também, né? E eu estava Eu até aqui queria te agradecer a possibilidade, porque para mim foi muito emotivo esta possibilidade de estar, e o Wesley aí também, um beijo grande para o Wesley, estar, de, de estar aqui contigo e ativar estes amigos todos, não é? Que foram aparecendo. Estamos juntos, sem dúvida. Estamos juntos neste diálogo transatlântico. juntos. Somos muitos, diz o Celso, e muito bem, nós somos mesmo muitos e há que confiar nisso. Confiar que de um lado, e sempre foi assim, de um lado há uma força e do outro há outra, e é confiar que nessas diversidades também, intermédias, há muitas possibilidades e não desistir, porque essas possibilidades também são reais e existem, não estamos derrotados. Portanto, foi muito emotivo e muito obrigado por esse convite. Eu é que agradeço, fico muito grato pela tua presença aqui. Sinta-se abraçado também, meu amigo. Estamos juntos. Eu queria só terminar, então, já que o Celso está aqui, com um finalzinho aqui do artigo 5º da Constituição, um trechinho que eu acho que é muito importante, e eu acho que o debate ele teve muito esse lugar, não é? Também de arte, política, e está tudo junto, né? Somos seres políticos, não é? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Nesse momento, a nossa luta é em respeito à Constituição, não é? E a gente vai lutar, nós estamos lutando. E é isso. Muito obrigado, gente, obrigado. Espero que vocês acompanhem. Obrigado, Gonçalo. Forte abraço, obrigado, Companhia Nova de Teatro também. Essa iniciativa é muito bonita. Continuem. Muito obrigado, querido. Tchau, tchau a todos.